Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e viemos nos estúdios da Obra Prima Filmes para conhecer um faixa preta da música instrumental, Tiago Portela. Vem comigo. Então agora estamos aqui nos estúdios da Obra Prima Filmes para conversar com esse ninja que é PhD em musicologia histórica, especialista em música popular brasileira, historiador musical, gestor cultural, chorão, faixa preta, Tiago Portela Otto. Obrigado pela presença. Grande prazer, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite aí, Rodrigo. O Tiago, a gente se conhece há muito tempo, né, Tiago? Talvez, nem vamos falar, né? Então é um orgulho estar aqui do teu lado e conhecer um pouco da tua história, mas o pessoal não conhece e queria que você contasse para nós então, como é que você começou a se interessar por música? Então, aí se vão acho que uns 30 anos eu vou revelar aqui agora, porque é uma admiração que eu tenho inclusive pelo seu trabalho e já parabenizar por esse espaço, né, que vocês abrem aí para a música de Curitiba, né, uma oportunidade incrível de estar aqui participando hoje. Mas eu começo na música por conta, lá em casa sempre teve 4 instrumentos, que eu considero que são os instrumentos que realmente me deram uma base musical muito forte. Um violão, o meu pai ele tocava algumas músicas populares, algumas valsas, então sempre que tinha uma ocasião festiva, ele pegava o violão, o tamborim, um ganzá de metal, e um afoxé, que é um instrumento de percussão, que é um coco com algumas sementes em torno. Então eu tenho uma grande paixão assim, pelo violão brasileiro e pela percussão brasileira também. Então acho que isso acabou me direcionando um pouco para depois, na minha carreira como músico, como professor, um grande interesse pela música do choro brasileiro, especialmente. Perfeito. Só complementando um pouco. Por favor. Então, depois que eu já estava tocando cavaquinho, quando eu entrei na Faculdade de Artes do Paraná, tinha um pequeno grupo de choro da instituição e eles estavam começando a estudar, né, um repertório e não havia um cavaquinista. E o organizador desse grupo perguntou se alguém tinha interesse em tocar o cavaquinho. Eu falei, eu tenho interesse, mas não tenho o instrumento. E um colega nosso que estava presente na ocasião falou, não, eu tenho um cavaquinho em casa, se você quiser eu posso trazer amanhã para você experimentar. Daí no dia seguinte ele trouxe, eu comecei a montar os primeiros acordes. Só que daí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu cheguei na casa do meu avô paterno e não sabia que ele tinha uma trajetória dentro da música, muito menos da música profissional e radiofônica. E cheguei lá e tinha uma fotografia de um conjunto regional na estante, mas isso ele não havia contado essa história para o meu pai, muito menos para ninguém da família. Então depois que eu estava já tocando cavaquinho, ele revelou, ou ele se lembrou, ativou alguma memória dele, que ele havia sido cavaquinista profissional em Curitiba nos anos 30. Olha só que coincidência. Ele atuou na rádio de 1934 a 1939 com os irmãos dele, no conjunto regional dos Irmãos Otto. Então isso realmente me causou um fascínio muito grande de, a princípio, achar que não tinha nenhuma veia musical mais ancestral na família e descobrir essa ancestralidade, e isso me impulsionou
inclusive para querer me aprimorar mais na parte instrumental, mas também pela pesquisa histórica da música feita aqui em Curitiba. O Thiago ele é um especialista na pesquisa histórica e conversávamos um pouco hoje, ele contando sobre essas pesquisas, sobre o jazz aqui no Paraná. Pode parecer que não, mas tem bastante jazz antigo aqui no Paraná. E conte um pouco sobre a sua pesquisa do jazz aqui no Paraná. Então eu comecei a partir de 2003, quando eu descubro quando meu avô tem essa iluminação das memórias dele, me conta algumas histórias da época do rádio, como é que funcionava, a dinâmica das apresentações, os ensaios. Eu comecei a me interessar justamente por essa história inicialmente, mas eu comecei a frequentar a Biblioteca Pública do Paraná, atrás de notícias que pudessem comprovar a atuação dele, aquelas histórias que ele estava me contando. E de fato comecei a encontrar algumas notícias, percebi inicialmente que além do grupo que ele atuava, existiam vários outros grupos em Curitiba, nos anos 30, depois eu fui recuando minha pesquisa para anos 20, anos 10 e segunda metade do século XIX, e continuo até hoje, há 20 e poucos anos depois, descobrindo novos nomes, novos repertórios. Só que no ano de 2007 acontece algo muito importante, que eu conheço uma grande amiga, uma grande pesquisadora e professora da música e do jazz aqui em Curitiba, que é a professora Marília Giller. E assim como meu avô havia sido músico de choro aqui em Curitiba nos anos 30, o avô dela também havia sido músico na época das jazz bands. Eles tinham um grupo chamado Tupinambá Jazz Band. Então aí acontece uma interseção entre os nossos interesses, porque justamente o fenômeno desses grupos jazz bands nos anos 20, que eram muitos grupos aqui em Curitiba com essa formação instrumental, acabam sendo a intersecção dos nossos interesses, porque as jazz bands, apesar de ter essa postura jazz, tanto na forma de se vestir, quanto na sua instrumentação, baseada em instrumentos de sopro, geralmente a presença de um violino, banjos e a própria bateria, o repertório dessas jazz bands era quase que 80% de música brasileira. Sambas, choros, marchinhas carnavalescas, além de muito repertório internacional também. Nessa época já estava desenvolvendo uma linguagem brasileira do jazz. Sem dúvida. Nos anos 20 a gente já tinha, nesses repertórios das jazz bands, um repertório bem nacional, digamos assim, em que o samba e o choro eram os protagonistas. E a partir disso começa então um grande interesse meu por saber que repertórios eram esses, né? Primeiro pesquisando, tentando levantar esse repertório do Regional dos Irmãos Otto, que era o grupo do meu avô, mas em seguida expandindo essa pesquisa para diversos outros grupos que a gente foi identificando aqui em Curitiba, como por exemplo a Ideal Jazz Band, do José da Cruz, que atuou aqui no final dos anos 20, a Iris Jazz Band, também desse músico José da Cruz, a própria Tupinambá Jazz Band, do avô da Marília Giller. Então, o meu interesse, assim, acima de tudo, era entender o repertório e as formas de se executar esse repertório. Porque nas partituras que a gente veio levantando nos últimos anos, muitas são manuscritas ainda, existe todo o registro, né, das notas que precisam ser tocadas, até mesmo as próprias articulações, mas não existia um registro das formas de acompanhamento. Como é que os músicos acompanhadores se comportariam, né, acompanhando essas músicas, isso não ficou registrado. A maioria dos acervos não traz esse tipo de acompanhamento, porque até o sistema de cifragem não existia nesse período, né? As cifras elas começam a se desenvolver a partir dos anos 30 e 40, sobretudo. Então é um grande barato assim, investigar assim, essas formas de interpretação também de uma música histórica. E já que você citou então o acompanhamento, você conseguiu descobrir alguma coisa? Como seria o acompanhamento nessa época? Porque não tem registro audiovisual, imagino. Existem nos Estados Unidos existem muitos registros, né, já dos anos 10, anos 20. No Brasil se perdeu, né, muitos acervos se perderam.
Infelizmente a gente tem poucas imagens dos anos 10 e dos anos 20, mas existem sim algumas em audiovisual, muitos fonogramas. Já era uma era das gravadoras em plena atuação, né, no mundo inteiro, né, a partir sobretudo de 24, 28, quando o sistema de eletrificação, né, passa a imperar também nos equipamentos que eram utilizados. Até então era utilizada muita força mecânica ainda, né, nos anos 10. Sim. Mas sim, só retomando a pergunta. Eu perguntava se aqui no Brasil, imagino que não tinha tanto registro, né? Daí você falou que não tinha como que o acompanhamento, como é que ele se fazia. Você conseguiu remontar isso? Sim, existem então algumas gravações, por exemplo, do Pixinguinha nesse período dos anos 20, onde a gente consegue perceber as formas de acompanhamento que ainda eram muito similares entre os grupos de choro e os grupos de jazz. O choro e o jazz eram meio bem conexos, então, essa época. Eles são, eu acredito que até hoje, porque são linguagens de música instrumental, que tem por base também uma improvisação, Sim. E uma forma mais fluida, né, de trabalhar a música. Lógico que elas têm estilos próprios, né, de acompanhamento, mas inclusive os arranjos originais, essas partituras de época, quando a gente remonta essas orquestrações, porque geralmente os manuscritos eles são partituras que a gente chama de cavadas, que são as partituras que são distribuídas para cada um dos músicos. Só que nos anos 20 não era comum a formatação de uma grade orquestral, onde a gente tem todos os instrumentos escritos numa mesma página. Então eu fiz esse trabalho de restauração desses arranjos, e quando a gente remonta esses arranjos de uma forma mais plural, é possível perceber também deduzir uma rítmica, né, que compõe aquela música. E no mundo do choro é muito comum a tradição oral, né, que vai repassando de geração em geração formas de acompanhar polcas, formas de acompanhar valsas, formas de acompanhar mazurca. Então existe uma certa escola também dentro do choro, de você, através da audição, perceber o que aquela música está te oferecendo num contexto rítmico e tentar encaixar o acompanhamento com base nesses registros dos instrumentos solistas, né? Mas é uma busca permanente de entendimento, assim, então, entre gravações de época, registros em partituras e a própria experiência do músico chorão em acompanhar repertório variado de música brasileira, ou mundial, internacional, através da percepção auditiva. Estamos conversando com o Thiago Portela, esse faixa preta da música, pesquisador, e continuando esse papo gostoso aqui sobre a história da música.
Como é que foi então, a partir das suas pesquisas de partitura, como é que você produziu esse CD que está aqui comigo, que é o CD José da Cruz, o Sabiá Paranaense, esse que vocês veem na tela. Então, Rodrigo, é bem especial, né, o aparecimento desse acervo do José da Cruz, porque ele é um acervo bem substancial, ele é um acervo grande, com cerca de 1.500, 1.700 partituras, arranjos originais e todo manuscrito por ele. Inclusive a gente catalogou 89 obras do músico José da Cruz nesse acervo. Então, a partir do momento que esse acervo chegou nas nossas mãos, a gente começou um trabalho de recuperação, né, de restauração desses arranjos, para entender como é que eram essas composições, e a gente percebeu que era realmente um músico de uma veia mais popular, ligado muito ao choro, às jazz bands, ao carnaval de Curitiba, aos saraus, às serenatas, mas era um músico de formação erudita. Então ele deixou tudo muito bem registrado, todos os arranjos, todas as intenções que ele queria nos naipes. É uma escrita para quase big band, né? Então a gente tem quarteto de saxofones, presença de trompetes, trombones, até mesmo o setor de cordas, ele coloca violoncelo e 2 violinos, geralmente nos arranjos dele, flautas, flautins, então é muito completo. Então a gente, em 2012, eu vou mostrar esse cartaz aqui, a gente eu idealizei esse grupo aqui chamado Regional Curitiba Jazz Band, e nós, primeiro no formato de sexteto, e nós fomos convidados a ir ao Clube do Choro de Paris, em 2012, para fazer a abertura do festival, tocando exclusivamente obras do José da Cruz. Olha só, jazz paranaense em Paris. Que maravilha, né? Uhum. E o pessoal assim, ficou muito encantado realmente com a qualidade da obra do José da Cruz, das interpretações. Só que em 2015, esse aqui foi um projeto que a gente conseguiu um financiamento das passagens aéreas com o Ministério da Cultura, e em 2015 nós conseguimos aprovar em Curitiba um projeto pela Fundação Cultural de Curitiba, Lei de Incentivo, para daí sim preparar um álbum do José da Cruz. E como a gente tinha uma certa estrutura, então foi possível remontar os arranjos originais, esse álbum conta mais ou menos com a participação de 20 músicos, então a gente conseguiu fazer a interpretação e execução desses arranjos num formato mais completo, e aí sim a gente consegue realmente compreender a musicalidade e até eu colocaria uma certa genialidade desse músico José da Cruz, que tem arranjos espetaculares. A gente conseguiu gravar 15 faixas dessas 89, né? Então tem muito trabalho ainda a ser feito, a gente continua trabalhando com o acervo dele, com a reconstrução, né, desses que a gente chama de esboço biográfico, tentando entender qual é a história, a trajetória dele dentro da cena musical curitibana, e fizemos esse belíssimo trabalho aí de restauração dos arranjos originais do José da Cruz. Então eu entendo que o Paraná já rolou muito jazz por aqui, muita gente fazendo jazz lá atrás, não só agora, que a gente sabe, que é mais fácil a gente remontar, mas lá para trás já tinha bastante música boa. Sim, muita música boa. Tem o fenômeno do início do século XX, anos 10, que são os teatros de revista, que também movimentaram muito a cena da música instrumental aqui em Curitiba. Eu pude preparar para a Revista Brasileira de Música em 2016 um artigo exclusivamente sobre o teatro de revista em Curitiba, e levantei cerca de 30 encenações entre 1896 e 1922. E cada uma dessas encenações demandava, como o teatro de revista trabalha com a lógica de sketches, a produção musical, ela também precisa seguir um pouco essa lógica. Então, mais ou menos, cada uma das revistas possuíam 30 composições. Pequenas vinhetas ou estrofes um pouco mais completas, em alguns casos. Então, a gente tem em Curitiba uma cena assim, muito vibrante, não só no teatro de revista, mas também na música para carnaval, nos concertos domésticos, nas músicas nos centros literários, e tantos outros, as cafeterias e as confeitarias que já possuíam música instrumental em Curitiba, mesmo no final do século XIX, ainda era uma música mais de concerto, né? Não tinha ainda essa indústria do entretenimento, ela ainda estava para nascer.
mas já existia uma produção grande em Curitiba de música instrumental na transição do século XIX para o século XX, e isso ganhou uma escala muito grande depois, anos 30, 40 e 50. Interessantíssimo. Estamos conversando hoje com o Thiago Portela, falando um pouco sobre o passado da música aqui no Paraná. E vamos falar um pouco sobre o presente aqui, sobre a oficina de choro que você está gerindo. Como é que funciona, como é que está a música lá? Isso. Rodrigo, a gente tem um projeto na Faculdade de Artes do Paraná, é um curso de extensão universitária. Nós realizamos desde 2005, a última edição foi agora no final de 2024. Agora em 2025 a gente retoma o projeto e é um projeto de formação musical através da música instrumental brasileira, em especial o choro. Então a gente atendeu desde 2005 já cerca de 3, 4 centenas de estudantes interessados em música instrumental. Isso é importante demais, né? Muitos músicos e musicistas que hoje estão na cena, trabalhando na música instrumental, vieram dessa formação da Faculdade de Artes do Paraná desde 2005. Então é uma satisfação muito grande assim, poder realizar esse trabalho de qualificação da música instrumental brasileira, porque existe uma nova geração do choro em Curitiba também, apontando, é tão importante, né, essa reciclagem, essa movimentação, esses jovens que estão aparecendo hoje, assim, muito afim de música brasileira, de música de jazz, de música instrumental. Então é um trabalho que a gente realiza no formato oficina, na FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, que é um dos campos da Unespar aqui em Curitiba. E a gente tem uma carga horária de 3 horas, uma vez por semana. Então, onde a gente trabalha as especificidades técnicas dos instrumentos, ou seja, do violão de 7 cordas, do cavaquinho, do pandeiro, dos instrumentos de sopro, que compõem esse ambiente da música instrumental do choro. Trabalhamos com apreciação musical, com leitura de partituras, com formação de conjunto, tanto dos pequenos conjuntos, que é muito importante quando a gente está se desenvolvendo na música, a gente participar de diferentes formatos musicais. Então a gente oferece tanto o que a gente chama de orquestra de choro, onde todos participam, né, na execução de arranjos instrumentais, e dos pequenos conjuntos regionais, para que o estudante possa ter também uma vivência num pequeno grupo de câmara, porque isso também aumenta a responsabilidade do instrumentista quando ele está atuando em pequenas formações instrumentais. Mas esse é um projeto, então, bem interessante de extensão universitária que a gente desenvolve desde 2005, então são muitas edições já trabalhando com formação e capacitação através da música instrumental brasileira, que é uma grande escola, né? Com certeza. E para acessar teria que ser estudante na graduação? Não, como é um curso de extensão universitária, a extensão universitária ela tem por premissa atender a comunidade externa.
Sim. Então a gente atende alunos da FAP, alunos da Belas Artes, alunos do Conservatório de MPB de Curitiba, alunos que vêm das Ruas da Cidadania, que é um projeto da Prefeitura de Curitiba, e de outros ambientes da comunidade, porque é irrestrita, né, a participação, e justamente a gente pega aqueles alunos que iniciantes, que estão iniciando, que sabem já alguns acordes, estão começando a aprender alguns estilos de acompanhamento. Então o nosso forte é justamente essa iniciação musical também, e lógico, o aperfeiçoamento desse músico com o passar do tempo dele dentro do curso. Né? Perfeito. E você também agora assumiu uma cadeira, agora não sei quanto tempo, né? Parece que é atual, uma cadeira na Unespar. Isso. Você está dando aula do que lá? Então, eu sou professor colaborador na Escola de Música e Belas Artes. Então eu trabalho em 2 departamentos ali, o Composição e Regência e o Departamento da Licenciatura, são 2 colegiados, na verdade. E ali eu trabalho com História da Música, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Introdução à Etnomusicologia, que daí é quando a gente desbrava um pouco além da nossa música ocidental, né? E também História da Música no Brasil, 1 e 2. Então são essas matérias e disciplinas que eu leciono ali na Embap. Então bem interessante, alunos muito interessados, é um trabalho bem gratificante que eu estou realizando ali na Embap. Que bom. E para frente, Thiago, como é que estão os planos aí de futuro? O que você planeja? Então, os planos são continuar com atividades acadêmicas, mas também atividades artísticas, né? Eu tenho uma produtora chamada Otto Produções Artísticas, desde 2011. Então, através dessa produtora que eu busco realizar também os meus projetos de pesquisa, buscando, né, os caminhos e os meios, né, para poder realizar tanto projetos de publicação de livros, quanto projetos de publicação de discos. Então, tenho trabalhado com a elaboração de algum desses projetos, quero dar continuidade. Eu tenho um projeto que eu organizei, chamado Songbook do Choro Curitibano, onde a gente compilou 50 músicas de 15 compositoras e compositores das primeiras gerações do choro em Curitiba. Então, estou preparando agora o volume 2 desse trabalho, com os músicos da atualidade em Curitiba, porque nós temos muitas compositoras e compositores aqui na cidade em franca produção. Mas com músicas, inclusive com composições atuais? Composições atuais. Esse volume 2 que nós estamos preparando são composições da atualidade. Uhum. E também trabalhando com a continuidade dos projetos do músico José da Cruz. Como eu falei para você, é um músico que a gente tem muitos arranjos ainda inéditos para serem restaurados, entre outras produções, né? Mas essas são 2 assim que eu tenho muito carinho e gostaria de realizá-las em breve. Que bom. Vamos acompanhar. Quando eu lançar, quero que você volte aqui para conversar com a gente. Com certeza. E para o pessoal te encontrar, como é que faz? Minha página no Instagram é @Thiago, o Thiago não tem H, Thiago, .Portela. Só que tem uma questão, o Portela são com 3 L's. 3 L's. 3 L's. Mas o seu nome só tem 2. Só tem 2. Mas pode me procurar, quem tiver alguma curiosidade, algum interesse, queira fazer algum tipo de travar algum diálogo, está completamente aberto, pode mandar mensagem lá pelo direct, que eu estou super disponível aí para qualquer tipo de troca de ideia. Muito bom, Thiago. A gente tem que fazer mais uma entrevista para a gente aprofundar um pouco essa história do jazz paranaense. Isso é um tema que muito nos interessa. Perfeito. Infelizmente, esse programa está acabando agora. A gente conversou hoje com o Thiago Portela, esse faixa preta da história, da música, esse super chorão. Hoje não tocou, mas no próximo você tem que tocar uma canção para nós. Com prazer. Tá certo? E a gente finaliza com a entrega dessa medalha aqui, que é a Estrela Ninja, o nosso ninja beleza. De hoje. Espero que a gente possa conversar mais vezes e cuidado com as crianças. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Que é isso, o prazer é todo nosso. Esse espaço que você abre aqui é fundamental. Muito obrigado mesmo. Estamos à disposição, traga os projetos para a gente conversar. E a gente finaliza então com a foto final e até a semana que vem.